Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebo todos vocês aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre interpretação de textos. Nós vamos ler um trechinho de Os Desastres de Sofia, da nossa querida Clarice Lispector. Vamos analisar alguns fatos, dar algumas dicas para vocês e espero que vocês possam aproveitar o máximo e tirar aqui algumas conclusões. Vamos ver se vocês acertam as questões. Espero que sim. E olha, participe conosco. Você já é inscrito aqui no canal? Não? Então faça a sua inscrição. Basta você clicar nos links abaixo e também deixar para mim o like no vídeo, é muito importante. Deixe o seu comentário e ative o sininho para você receber as notificações quando nós lançarmos as nossas aulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e eu te vejo ali na aula para nós lermos juntos o texto. Até mais, pessoal! E hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de língua portuguesa. O tema de hoje será um pouquinho de leitura. Nós vamos fazer uma aula de interpretação de textos. E o texto tratado vai ser Os Desastres de Sofia, de Clarice Lispector. Mas pensemos um pouquinho aqui juntos. O que você entende por ser um texto, não é? Um texto, ele não é um aglomerado de frases, não é isso. Nele, as frases, elas não se posicionam uma atrás das outras apenas, não é, pessoal? Há entre elas uma relação muito solidária, de modo que o sentido, não é? Aquilo que significa, você vai conseguindo captar com essas conexões quando nós vamos lendo. Por isso, entender o significado global de um texto, porque o exercício que nós vamos fazer hoje é para isso, não basta entender só o sentido isolado de cada frase. É preciso você compreender que existem ali algumas conexões entre essas passagens, né? Todas essas passagens você lê. Isso tudo está disseminado aí pelo texto. E encontramos vários indicadores de costura, de ligação entre essas partes. Tratamos aqui dos elementos chamados marcadores de coesão textual. E aí você precisa lembrar os pronomes, conjunções, as relações de significados e outros itens que o autor vai nos dando dica. Ele vai passando com a gramática, você consegue perceber, não é? Qual é a ideia? E nestas aulas agora, hoje na aula, vamos falar um pouquinho sobre interpretação, mas sem preocuparmos aqui com termos técnicos. Nós vamos ler um texto e observar a relação que existe entre as partes dele e tentar interpretá-lo. Eu acho que não vai ser tão difícil para você. Vamos dar uma olhada no texto? Os Desastres de Sofia. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. Quando a autora coloca abandonara, você também pode ler como tinha abandonado, tinha mudado e tinha passado pesadamente a ensinar no curso primário. Aqui nós temos o pretérito mais que perfeito. O que você entende quando nós usamos o pretérito mais que perfeito? Estamos relatando situações já anteriores ao que você acabou de falar. Quer dizer, ele já tinha feito isso antes, já tinha mudado de profissão, ele já tinha abandonado. É isso que você precisa se lembrar. E uma dica muito importante: o que você entendeu com passara pesadamente? Olhe o uso do advérbio aqui, indicando uma situação. Pesadamente a fazer o quê, hein? A ensinar no curso primário. Será que esse professor estava gostando dessa situação? Pense um pouco sobre isso. E vamos continuar. Ela começa com a fala dizendo que o professor era gordo, grande e silencioso. Mais uma importante fala, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta,
tinha ombros contraídos. O que você entende aqui? Será que ele era curvo, corcunda? Será que era isso que ela quis dizer ou algo mais? O que você entende por ombros contraídos? Porque aqui ela dá uma dica que ele estava pesadamente a ensinar no curso. Quando acontece aquele peso nas costas, olha o peso moral. Vamos pensar um pouquinho? Olha os ombros contraídos. Depois nós vamos falar mais sobre isso. Ele usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro em cima do nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar. E que, ofendida, eu adivinhara. Aqui a menininha está dizendo o seguinte, você viu que ela disse que gostava do professor, mas como nós estamos aqui hoje vendo uma mulher narrando fatos de como ela era criança, precisamos interpretar isso bem. Não era um amor carnal. A criança aqui gostou do professor, mas ela viu aquele silêncio, aquela impaciência que ele tinha com as pessoas que ali estavam. Porque ele tinha impaciência mesmo. Ela já tinha falado lá em cima que ele passou pesadamente a ensinar no curso primário. Quer dizer, ele estava ali a contragosto, ele não estava afim daquilo, ele não gostava daquilo, não é? E a menininha percebeu. Aí ela começou a dar algumas dicas dizendo o seguinte aqui: passei a me comportar mal na sala. Veja só o comportamento da menina para chamar a atenção do professor. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele me dizia vermelho: cale-se, ou expulso a senhora da sala. Veja o professor dando a bronca na menina. E ela diz, ferida, triunfante, eu respondia em desafio: pode me mandar. Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Que interessante quando Clarice Lispector usa aqui um paradoxo. Como é que você pode amar e detestar? Perceba essa situação interessante, porque na vida nós temos esses tipos de situação. É o ódio e amor ao mesmo tempo. E aqui é o que estava acontecendo com a menininha. Agora ela dá uma dica muito importante também, dizendo o seguinte: não o amava como a mulher que eu seria um dia. Ela é a mulher narrando a história da criança que viu no professor aquela situação de tristeza, não é? De desgosto, e não se contentava com isso. Aí ela continua aqui: amava-o como uma criança, veja só, que tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde, e vê um homem forte, de ombros tão curvos. A menina percebeu o desgosto do adulto. Era mais ou menos isso aí. Bom, aí o texto continua e nós vamos parar o texto por aqui. Por quê? Vamos começar a nossa interpretação. Agora cabe a você. Preste atenção. Eu te dei algumas dicas, mas você precisa agora parar o vídeo para responder. Gostaria que você me dissesse o seguinte: qual que é o significado que se pode dar àquela expressão e passara pesadamente a ensinar no curso primário? Eu já te dei algumas dicas. Agora cabe a você responder e me dizer o que é que você entendeu. Pare o vídeo, por favor, porque agora eu vou te mostrar a resposta. Responda e confira. A resposta é a seguinte: passar a desempenhar o cargo de professor primário a contragosto. Isso mesmo, e com sacrifício. Ele não gostava, por isso é que ela usou o advérbio pesadamente. Não podemos interpretar as palavras ao pé da letra. Precisamos conseguir entender o que o autor quer nos passar. Agora, continuando ainda com essa outra proposta, quais os elementos que no texto exemplificam o sentido de passei a me comportar mal?
Você se lembra? Dá para olhar novamente? Será que nós conseguiremos? Vamos dar uma olhadinha? Lá no texto, eu vou mostrar a tela para você. Dê uma paradinha no vídeo e veja se você consegue entender. Quando ela diz, passei a me comportar mal na sala, falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição, com piadinhas, até que ele dizia vermelho, cale-se ou expulso a senhora da sala. Bom, eu vou voltar para cá e vou deixar para você pensar na questão que eu te fiz. Por favor, faça um print ou pare o vídeo aqui para responder a esta segunda questão que aqui está proposta para você. Quais são os elementos, quais são as frases que ali se encontram que exemplificam o sentido de passei a me comportar mal? Pare o vídeo agora e, por favor, confira a resposta comigo. É fácil, foi isso mesmo. Ela falava muito alto, ela mexia com os colegas, ela interrompia a lição com piadinha. São frases que mostram a proposta de como é o sentido dessa situação. Tudo bem? Entendeu? Vamos para uma outra pergunta? A pergunta número 3. O sentimento que o narrador, personagem, tem pelo professor é ambíguo ou não? Eu acho que você se lembra quando nós lemos, eu te dei algumas dicas e aqui eu gostaria que você explicasse. Será que esse sentimento que ela tem pelo professor é ambíguo? Por favor, explique para mim. Pare o vídeo, faça a sua resposta, escreva no seu caderno e confira agora. Vamos lá? A resposta é a seguinte, sem dúvida, há uma ambiguidade aqui no sentimento que o narrador tem pelo professor. Isso ficou muito claro, já que ao mesmo tempo que o amava, odiava-o também. E essa ambiguidade manifesta-se nítida nesse paradoxo. Amava-o como uma criança. E depois ela continua com a cólera de quem ainda lembra-se dessas passagens. Não ficou tão difícil para você, não foi? Está acertando? Espero que sim. E, por favor, participe, deixe aí o seu comentário. O seu like também é muito importante para podermos divulgar o nosso trabalho. E, na sequência, vamos continuar com a questão. Aqui é o seguinte, nas linhas 4 a 6... o narrador afirma que o professor tinha ombros contraídos. Você se lembra dessa fala, não é? Bem no começo do texto. Essa característica fora de contexto em que está inserida, ela pode sugerir várias interpretações, como, por exemplo, que o professor era velhinho, que ele era frágil fisicamente, que era corcunda, que era acovardado e submisso às pressões sociais. Mas, levando em conta o contexto, apenas uma dessas possibilidades contém uma interpretação adequada. Indique qual é e, com outras passagens do texto, justifique a sua escolha. Agora eu peço para que você volte um pouco aqui e veja novamente o texto para poder responder. Na sequência, nós vamos te mostrar a resposta. Faça isso agora, por favor, e confira comigo aqui aquilo que você acabou de escrever. Vamos olhar? É o seguinte, confrontando a expressão ombros contraídos com outras características atribuídas ao professor, não podemos concluir que indique qualidade física. Isso ficou claro para nós já na hora que nós lemos esse texto, não é, professor? Em outras passagens, disse que o professor era gordo, grande, era um homem forte. Isso nos leva a depreender que ombros contraídos faz referência a qualidades psíquicas ou morais de um homem acovardado. Não era o problema do físico. Ele era um homem forte, de ombros tão curvos. Um homem que era fisicamente forte, mas que se curvava diante das pressões sociais. Pois ele lecionava sem prazer. Onde ele falou bem no começo do texto. E ele reprimia suas verdadeiras emoções. É aquela tal da controlada impaciência. Até quando explodia, que ele fala bem no final do texto, na linha 13, ele não levava adiante, não é? Avante, suas ameaças para não obedecer a uma menininha e não sair do seu papel de aparente superioridade, porque ele era muito triste, ele não gostava do que ele fazia. Perceba como funciona a frustração na vida das pessoas. Às vezes, os ombros são tão curvos e pesados pela frustração
de não fazer o que gosta. Aí a Clarice ficou, né, acertou em cheio. Agora é com você. Essa nossa última questão, para fecharmos aqui essa nossa análise. Como se sabe, todo texto revela uma visão de mundo. Isso é muito importante quando fazemos uma leitura, porque o que é a visão de mundo? É aquilo que às vezes não está escrito ali vamos dizer, está dentro das linhas. Você precisa entender, porque isso seria a proposta passada pelo autor, a visão de mundo de quem o produziu. E no caso desse, podemos dizer que ele foi produzido para mostrar o quê? Eu gostaria que você lesse com calma as opções que nós estamos te dando, porque aqui você vai tirar uma conclusão sobre o que Clarice Lispector queria dizer quando ela escreveu essa historiazinha sobre esse professor e essa menininha. Vamos lá? Leia com calma, por favor, pare o vídeo. E agora será o momento de você responder. Conseguiu fazer isso? Vamos conferir a resposta. Letra E. Vamos ler? O que é a visão de mundo aqui? As condições da vida prática e a necessidade de seguir regras e normas podem levar o homem a reprimir suas emoções. É o que acontece com a maioria das pessoas na nossa sociedade. Clarice Lispector, com essa história, queria chamar atenção para isso. E espero que você tenha visto e conseguiu pelo menos compreender que quando lemos alguma coisa, é sempre importante tirarmos conclusões sobre o que o autor quer nos passar. Esse vídeo fica por aqui. Um grande abraço a todos e espero que você tenha gostado. Aproveite nossas aulas, inscreva-se aqui no canal e também não se esqueça, participe sempre. Um grande abraço a todos e nós nos veremos em nossas próximas aulas. Até mais, pessoal!